Fim de jogo aqui no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 4-3 em uma partida eletrizante, uma partida muito agitada por conta da arbitragem desde os primeiros minutos do confronto, em um lance polêmico do Gabigol, em que o camisa 9 do Flamengo foi expulso com 10 minutos de partida. O árbitro relatou que o Gabigol xingou o juiz, então por isso ele aplicou logo o cartão vermelho. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, registrar aqui a minha indignação ao ato racista do jogador do Bahia contra o Gerson. Racismo é inadmissível. O Gerson deu um relato após a partida, ele concedeu entrevista e falou sobre o episódio que aconteceu aqui no Maracanã, contou o que o jogador Ramírez do Bahia fez com ele, a acusação muito grave e que precisa ser punida. Isso não pode ficar impune. Racismo não existe, não pode mais, não existe. Em 2020, a gente no final do Campeonato Brasileiro e jogadores, não só do Flamengo, mas qualquer jogador ter que passar por uma coisa dessas. É inadmissível que o jogador do Bahia tenha continuado em campo após esse ato racista contra o Gerson. A gente volta a falar o quanto isso é importante ser debatido e o quanto isso precisa ser punido. Não adianta só a gente se revoltar. Atitudes precisam ser tomadas em relação a essas atitudes e precisam ser tomadas já. O relato do Gerson foi muito forte, um desabafo muito forte do Gerson. Quero dizer que ele é um jogador gigante, jogou muito, mas o relato dele foi muito importante também nessa luta contra o racismo, que é inadmissível. Então fica aqui a minha indignação por esse ato racista do jogador do Bahia e também pela postura do técnico Mano Menezes, que chamou o Gerson de vítima, como foi relatado pelo próprio jogador do Flamengo em entrevista ao canal Premiere após o jogo. Então a gente deixa aqui toda a força ao Gerson. E o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fez um pronunciamento após a partida sobre o ato racista do jogador do Bahia, se posicionando como clube, óbvio, como clube de regatas do Flamengo, contra esse ato racista. Disse que o Flamengo está ao lado do Gerson e também pediu que a CBF, todos os envolvidos, possam investigar esse ato do jogador Ramírez contra o Gerson. Vale lembrar que racismo é crime. Boa noite a todos. A gente está feliz com o resultado esportivo, mas muito infeliz por um fato que ocorreu dentro do campo, relatado pelo Gerson, em que sofreu Foi muito... Assim, eu acho que a gente tem até dificuldade de falar, né? Ele sofreu uma ação de racismo dentro de campo, relatou isso para a imprensa. E o Flamengo, como uma instituição centenária, vem se colocar à disposição do atleta, ao lado do atleta, e mais do que isso, peça a profunda apuração desse episódio, que ela é infeliz, ela sempre foi infeliz, só que infelizmente é contundente no mundo de hoje. O Flamengo, mais uma vez, está ao lado do atleta, com o atleta, e pede uma profunda investigação sobre o relatado e as acusações do atleta do Flamengo. Muito obrigado e um bom domingo para todos vocês. Agora, falando sobre o jogo, o Flamengo começou o primeiro tempo muito bem, logo marcou o primeiro gol, né, com o Bruno Henrique, depois ampliou a vantagem com o Maurício Isla, mas no segundo tempo também, por conta da expulsão do Gabigol, isso mexeu bastante com a equipe, e no segundo tempo o Flamengo voltou bastante disperso, e aí o empate primeiro, depois tomou a virada do Bahia. No entanto, o empate veio também do Flamengo com o gol do Pedro, jogador que entrou no segundo tempo, foi substituição do técnico Rogério Ceni.
o Pedro empatou a partida e logo depois, né, nos últimos minutos do confronto, o jogador Vitinho, que foi também substituição do Rogério Ceni no final da partida, virou o jogo para o Flamengo. Então, essa virada importantíssima para a equipe rubro-negra seguir na luta pelo Brasileirão e também trazer o depoimento do presidente Rodolfo Landim sobre a expulsão do Gabigol. Ele reclamou bastante, muito revoltado, o presidente Rodolfo Landim, e eu vou trazer para vocês o depoimento do presidente do Flamengo. A gente viu que tanto você quanto os outros dirigentes, pessoal da comissão do Flamengo que estavam aqui acompanhando, se revoltaram bastante, inclusive o Gabigol na saída também, e durante a expulsão reclamou bastante. O que vocês têm a falar, ainda mais nessa semana que o Flamengo pediu, né, a troca da arbitragem, teve toda essa situação? Exatamente, quer dizer, colocar uma arbitragem paulista, quer dizer, num jogo tão importante quanto esse, quer dizer, que pode ter influências lá, sei lá, de pressões de federação, sei lá, a gente preferia que a coisa fosse feita com alguém independente, né? Mas você tinha arbitragem paulista e mineira, quer dizer, quando a gente está disputando ali com o Atlético e com o São Paulo. A gente pediu para que isso fosse avaliado, para que isso fosse trocado, para poder até evitar coisas como essa que a gente acabou vendo aqui, uma coisa lamentável, né? Quer dizer, assim, se a gente, como eu estava dizendo, quer dizer, se a gente tem confiança, o futebol é um esporte onde a gente investe milhões. São assim, o orçamento são centenas de milhões de reais que são investidos. Para a gente chegar aqui e ver uma coisa dessa ser destruída por uma arbitragem desse tipo, onde o juiz faz isso, eu nunca vi um jogador, por mais que ele alegue, que eu ouvi daqui dizendo que ele xingou, eu nunca vi um jogador receber cartão vermelho de um juiz porque xingou o juiz caído sentado no chão. Isso jamais aconteceu assim em toda a minha vida. Eu já vi ele ganhar um segundo cartão amarelo, quando já tinha um cartão amarelo, e ser expulso. Mas ser expulso direto com um cartão vermelho é lamentável, estragando o espetáculo. E aí, quer dizer, a gente começa a ficar pensando por que a gente pediu para trocar a arbitragem e não trocou. E foi esse horror que a gente viu aí, tá certo? Então, no fundo, é revoltante mesmo, acho que todos nós acabamos ficando revoltados, que eu imagino que qualquer pessoa, independente de ser Flamengo ou não, quer dizer, ao assistir esse jogo e ver isso que aconteceu, vai ficar revoltada. Qualquer pessoa que gosta de futebol vai ficar revoltada pelo que acabou acontecendo aqui. Reclamação, algum tipo de ação na CBF? A gente vai pensar o que vai fazer. É isso. Obrigado, viu? Tá, Obrigada. Então é isso, galera. Amanhã eu volto com mais informações para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho da notificação, porque é muito importante pra gente, ajuda muito no crescimento do nosso canal e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Vale lembrar, sempre importante destacar que racismo é crime, é inaceitável.